Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos a essa terça-feira de Câmara 13, 7 de fevereiro de 2017. Nossa, gente, daqui a pouco chegou o carnaval, todo mundo já se preparando, né, para viver esse clima. E as escolas também, certamente já preparadas, porque daqui a pouco a gente vai conhecer a nossa campeã do carnaval amazonense. E claro que esse é o momento também que a gente fica imaginando, nossa, se eu tivesse com a minha saúde melhor, eu estaria aproveitando mais. Por isso que todas as terças-feiras a gente está aqui com o nosso grande parceiro, Dr. Sidney Chalub, falando sempre de um tema importante, um tema que nos interessa. A gente recebe aqui tantas dicas maravilhosas que precisamos vivê-las, né? Não só ouvi-las, mas vivê-las. E hoje, já a gente vai aproveitar para falar um pouco mais sobre o sistema endócrino. Vamos entender também melhor a menopausa, como que nós mulheres passamos por esse processo na nossa vida, a importância da reposição hormonal, quem deve fazer essa reposição, a partir de que momento podemos fazer essa reposição. Então o tema é muito importante e você já pode começar, inclusive, a usar as redes sociais do nosso programa, fazendo os seus questionamentos. Vamos ouvir também muitas pessoas que já mandaram perguntas aqui para a Band a respeito desse tema. Olha, gente, eu quero mandar um abraço carinhoso para você que está nos acompanhando em Manaus e para você também que está no interior do nosso estado. Então, um abraço carinhoso para Parintins, um abraço carinhoso para Itacoatiara, para Barcelos, para Humaitá, para Urucará, para você que está em Quari, para você que está em Presidente Figueiredo, os nossos amigos, as nossas amigas do Careiro da Várzea, do Careiro Castanho, de Altazes, amigos que estão nos acompanhando no Iranduba. Enfim, gente, a nossa Band Amazonas só tem que muito agradecer a sua companhia. Você que é 15 anos, todos os dias, para tudo, né? Para poder acompanhar o nosso programa. Então a gente já está no segundo mês do ano de 2017, muita coisa, se Deus quiser, tudo de melhor para acontecer na sua vida, acontecer na vida da sua família. Então vamos começar aí, colocar a nossa saúde em primeiro plano. Vamos então para o nosso Alô Doutor desta terça-feira. Doutor Sidney, querido amigo, nosso parceiro de toda semana, tudo bem? Muito bem-vindo. Olha, gente, deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho o telefone. Já o quê? Agora sim, doutor Sidney. Então, nós vamos falar do sistema endócrino, que é um sistema que regula muitas coisas na nossa vida, Conceição, e ele é tão importante que talvez ele determine a hora de nascer, a hora da mãe dar de mamar, a hora da criança deixar de ser criança, se tornar adulta, e o momento em que a gente também perde as forças e deixa também o nosso ciclo sexual. Tudo isso interfere diretamente, coordenado pelo sistema endócrino. Agora, tudo é um processo, tudo na verdade na vida é um processo. A gente olha as nossas crianças, depois vem uma fase da vida que é a adolescência, vida adulta, a terceira idade, e em meio a toda essa situação, doutor Sidney, a gente observar cada fase da nossa vida faz com que a gente possa ter mais qualidade também no nosso dia a dia. E respeitar as fases da sua vida. É fundamental. A gente observa muitas pessoas utilizando drogas para acelerar alguns processos, utilizando medicações para aumentar massa muscular. Então, isso às vezes são hormônios que nós temos que fazer de forma exógena e de forma incorreta. Nós temos hormônio que estimula o nosso crescimento, chamado hormônio do crescimento. Nós temos hormônio que engrossa a voz, que faz com que o homem tenha pelo. E o que a gente observa hoje, realmente, é que o universo está modificando isso. A mulher tomando hormônio feminino, homens tomando hormônios masculinos, e isso tudo vai interferir, e vice-versa. Isso vai interferir muito. E o que é a moda agora? É os jovens adolescentes tomarem hormônios masculinos, anabolizantes, que nada mais é do que hormônio, essas bombas do dia a dia, que interferem com o organismo como um todo. Agora, as academias exercem um papel fundamental também nesse processo, não é mesmo, doutor Sidney?
É importante, porque às vezes você acaba não procurando um profissional adequado para passar por uma avaliação e se submetendo a processos que lá na frente a sua vida vai sentir muito com isso, a sua saúde vai sentir muito. É fundamental. Então, os profissionais da educação física, eles têm que tomar consciência de que o papel dele é a parte do corpo e que ele não deve utilizar nem induzir seu aluno, porque hoje a busca da beleza está uma coisa muito grave e realmente as academias hoje estão cada vez mais usando essas substâncias que de forma ilícita e de forma incorreta, e não raramente eu atendo no consultório jovens com insuficiência hepática grave, porque esses hormônios eles podem causar não só insuficiência hepática, mas eles podem causar até câncer de fígado. E doutor Sidney, quem pode prescrever os suplementos? O suplemento, ele é nada mais do que uma complementação de acordo com uma avaliação física. Aí o nutricionista pode orientar, o nutrólogo é o profissional mais adequado para isso, porque é um médico especializado nesta área. Então nós temos muito hoje médicos que fazem cursos de nutrologia que orientam isso, e ele faz essa suplementação oral, porque na verdade o suplemento a gente adquire na feira. Então, nós não temos assim muita necessidade de suplementar coisas se nós fazemos uma dieta adequada. Isto é fundamental. Agora, quando você quer um ganho de massa, quando você quer um tratamento específico para um atleta de alto rendimento, é outra situação. Mas a população em geral não pode utilizar isso de forma ordinária e aleatória. Por quê? Porque você vai pagar um preço. Você imagina um atleta que gasta 2.000, 3.000, 4.000 calorias em uma atividade comum, e isso chega a muito mais, e pegar um cidadão que não faz a mesma atividade e que vai utilizar uma reposição. Então nós temos sempre no nosso organismo uma balança do que a gente gasta e do que a gente acumula em relação a isso. Então é fundamental ter sempre uma orientação de um nutricionista ou um nutrólogo, para que vai te orientar nessa organização da suplementação de acordo com a carga que você faz. E o professor da educação física, ele também sabe até que ponto ele pode utilizar e até que ponto ele pode tirar de cargas, de exercícios, repetições do seu aluno. Então, tem que ter muita orientação nesses dois campos. Ok, isso essa prescrição, então, tem que procurar um profissional, não é verdade? Para que um nutrólogo ou um endocrinologista. Ok, então. Olha, a gente vai falar agora sobre o sistema endócrino. O que tem a ver? Eu quero pedir ao doutor Sidney que se aproxime já na nossa tela da Band aí, para a gente falar um pouco, explicar esse sistema, questão de hormônios, as glândulas. Ô, doutor Sidney, o que é o sistema endócrino? Às vezes é comum a gente tem que procurar um profissional, um endocrinologista. Vamos explicar melhor esse sistema endócrino que nós temos. Vamos lá. Então, o sistema endócrino é um conjunto de glândulas que nós temos no organismo que produz uma substância que joga dentro da corrente sanguínea chamada hormônio. E cada glândula específica produz um tipo de substância. Nós temos glândulas na cabeça, que são a hipófise, nós temos a glândula tireoide, que é muito conhecido, nós temos o timo, que é uma glândula que acontece no peito, nós temos pâncreas, suprarrenais, os testículos, os ovários, são órgãos que produzem hormônio. Então, o sistema endócrino é um sistema formado por um conjunto de órgãos que são capazes de produzir substâncias que jogam na corrente sanguínea, que é interessante, interage com o sistema nervoso central. Então, ele tem uma relação dessas substâncias que estão na corrente sanguínea com o cérebro. E isso interfere, como eu te falei, desde o momento do crescimento da criança, porque nós temos hormônio de crescer, que é chamado hormônio do crescimento, nós temos hormônios da hipófise, que ele regula a nossa quantidade de hormônio que vai para a tireoide, ele regula a quantidade de água do nosso organismo, a quantidade de cálcio do organismo, ele regula ele nos prepara para um estresse. Nós temos produção de adrenalina que aumenta a frequência cardíaca quando nós vamos comer. Nós temos o pâncreas, que é fundamental na produção da insulina, que nós estamos muito falando sobre diabetes do dia a dia. Então, é todo um sistema de pequenos órgãos que produzem substâncias importantes e que cada uma dessas substâncias ela tem uma função em uma determinada parte do organismo e uma determinada fase da vida do indivíduo. Por isso que é muito perigoso você administrar hormônio de forma exógena ou de forma
sistêmica, sem conhecer todo esse sistema, porque há uma interação muito grande do sistema endócrino com o sistema nervoso central. Ok, olha, a gente já vai trazer para essa conversa a repórter Gleice Freire, vai falar um pouco sobre os hormônios, o que o Dr. Sidney acabou de nos trazer aí como informações, as glândulas, os hormônios, o sistema endócrino de um modo geral. Agora a gente vai entender melhor os hormônios, o que acontece no nosso organismo quando a gente precisa, inclusive, fazer essa reposição hormonal. Vamos lá, Gleice. Antes de iniciar a minha reportagem, aproveitei para saciar meu desejo de comer brigadeiro. Parece que meu corpo já está sinalizando que um turbilhão de hormônios estão entrando em ação. Os hormônios são substâncias produzidas pelo próprio organismo e, em se tratando da ação deles na vida das pessoas do sexo feminino, isso pode ser explicado, seja na puberdade, na tensão pré-menstrual, gravidez e a menopausa. A imensa vontade de comer doce, o nervosismo, ansiedade, raiva, baixa autoestima e depressão, esse turbilhão de dores e emoções é o resultado do desequilíbrio de dois importantes hormônios nos 10 dias que antecedem a menstruação. O aumento da progesterona desencadeia sintomas físicos e a queda do estrogênio causa sintomas emocionais. Tem uma fase da melancolia. É raro ficar estressada, é só mais a parte triste mesmo, entendeu? Estresse, não tem muito. Então tu não deseja matar o mundo? Não. Só fico triste com algumas situações, mais sensível, certas coisas. Quando eu tive minha filha e quando eu comecei a menstruar de novo, que veio essa TPM. Antes da TPM eu ficava com muita fome, antes da TPM. Durante a TPM eu queria matar todo mundo, eu não saía nem de casa, eu ficava isolada dentro do quarto, porque então eu quebrava tudo de tanta raiva. Até hoje, né, eu sou assim. Com 45 anos eu comecei a sentir um cansaço nas pernas, cansaço nos braços, palpitação no coração. E eu comecei a prestar atenção que eu estava sentindo esses sintomas. E uma vez, através de uma entrevista, eu vi que precisava fazer a reposição hormonal. Quando eu comecei a tomar os remédios para o hormônio, melhorou o cansaço, melhorou a palpitação, melhorou aquela ansiedade que tinha. Uma nova mulher. Quando sintomas como esses começam a aparecer, normalmente entre os 45 e 50 anos, fica fácil adivinhar. É a menopausa batendo a porta. A fase marca a aposentadoria dos ovários, que deixam de produzir os hormônios estrogênio e progesterona, culminando no fim da vida reprodutiva e a suspensão da menstruação. Obrigada, Gleice, aí pelas informações. Olha, gente, a gente viu logo no início da matéria da Glei, justamente a quantidade de doces ali, que é realmente o que acaba acontecendo na vida de muitas mulheres nessa fase pré-menstrual. E eu quero até já fazer uma pergunta aqui para o Dr. Sidney a respeito disso, né? Todas as mulheres acabam sendo iguais, tendo essa mesma vontade, esse mesmo desejo, essa necessidade do açúcar nessa fase. Mas antes, vamos dar uma voltinha aqui nas redes sociais do programa. Vamos ver quem está com a gente nesse momento, Gabriela do Japim. Ô, Gabriela, um beijo para você. Doutor, a TPM está ligada diretamente às alterações hormonais das mulheres. Então, o doutor Sidney já responde, mas antes a gente faz um intervalo e volta já com você. Já estamos de volta com o nosso Câmera 13, 7 de fevereiro de 2017, aproveitando o dia de hoje para a gente falar um tema que interessa muito a todas nós, mulheres, que é justamente a reposição hormonal, menopausa. Já a gente vai falar sobre esse assunto com o Dr. Sidney, mas vamos responder aqui, Dr. Sidney, já a pergunta da Gabriela, do Japim, a respeito da TPM, se está ligada diretamente às alterações hormonais. Doutor Sidney, a gente deixou aqui a pergunta da Gabriela do Japim a respeito da TPM. Aí, doutor, por que as mulheres têm reações diferentes em relação à TPM? E já a Rízia
do Parque 10, que também faz uma pergunta bem parecida com a que a Gabriela fez lá do Japim. A Gabriela perguntou se o TPM estava relacionado com alterações hormonais. É bem isso mesmo, Gabriela. O que acontece? Durante o início, terminou a menstruação, começam os níveis de hormônio femininos que vão preparar para que o óvulo engravide. O que acontece? A partir do 14º, 15º dia, o óvulo, a mulher elimina o óvulo e ele não engravidou. Então, 10 dias antes da menstruação, há uma queda dos níveis dos hormônios que estavam preparando para que esse organismo ficasse grávido. E o que acontece? Há uma queda brusca dos hormônios femininos, principalmente o estrogênio e a progesterona. Nesse momento, as mulheres têm uma sensação de estresse, de zumbido na cabeça, algumas têm muita fome, outras ficam irritadíssimas, têm sede. Então, é simplesmente a queda brusca desse hormônio que a mulher já sabe que ela vai entrar na menstruação. E, respondendo a Risa, nem todas as mulheres têm TPM. E o TPM, ele difere de pessoas para pessoa. Então, você não deve julgar uma mulher porque ela reage de uma forma diferente durante o período pré-menstrual de uma outra. Há uma diferença completa entre mulheres. Tem mulheres que nunca experimentaram TPM. Tem outras que só têm TPM, como foi falado na reportagem, após a gravidez. Porque a gravidez também é um turbilhão de alterações hormonais que cai muito. Você tem uma ideia dessa queda de níveis hormonais? Existem mulheres que têm um chamado que têm filhos, muitas mulheres têm filho, e elas entram em depressão pós o filho. Depressão pós-parto. Essa depressão pós-parto nada mais é do que se fosse, entre aspas, uma TPM muito maior, porque os níveis de hormônio da mulher caem muito e ela fica melancólica. Às vezes tem mulher que não aceita filho. Então, essa depressão pós-parto nada mais é do que a queda brusca dos hormônios que essa mãe estava tendo para manter a sua prole. Quando ela teve o bebê, esses níveis de hormônio caem e ela sente toda essa alteração. Agora, doutor Sidney, esse desejo de comer doce, consumir açúcar, na verdade, logo no período pré-menstrual, isso significa o quê? Não, isso é muito individual de cada um. Existe hoje a TPM, ela é dividida de acordo com o tipo. Tem a TPM-A, que é mulheres que têm mais ansiedade. Tem essa TPM-C, que é uma mulher que tem uma compulsão maior por comer doce, porque ela precisa repor níveis de... Ela acha que o organismo, repondo o nível de açúcar com chocolate, com doces, ela ameniza essa resposta porque estimula uma outra glândula a trabalhar mais, que é o pâncreas. Então, é uma tentativa indireta e inconsciente do organismo de tentar compensar. Eu falei no início que os hormônios ele interferem e trabalha relacionamento com o sistema nervoso central. Então, se você está muito deprimida, muito agitada, isso tudo interfere com o sistema nervoso central. Então, o sistema endócrino, que é um sistema que tem hormônios circulando por teu corpo todo, através da corrente sanguínea, ele trabalha com o sistema nervoso central, que regula tudo no nosso organismo, inclusive a liberação de alguns hormônios. E vamos falar de tireoide. O que na verdade é a tireoide? Porque muitas vezes, nós já falamos aqui, no ano passado algumas vezes, da importância também dessa glândula. Mas toda vez que a gente acaba pensando nela, a gente pensa em relação à doença. A Qual tireoide, é a importância dela para dentro do nosso organismo? Ela é uma glândula fundamental, porque ela faz com que o nosso metabolismo funcione adequadamente. Ou seja, ela é uma glândula que está relacionada com uma outra, que é chamada hipófise. A hipófise produz um hormônio chamado TSH, e esse TSH, ele estimula a tireoide a produzir os seus hormônios, que é o T3 e o T4. Qual é a função da tireoide? É fazer tudo no nosso dia, é o metabolismo. Quando a pessoa tem uma tireoide funcionando demais, é aquela pessoa agitada, aquela pessoa trêmula, aquela pessoa que não consegue dormir. Então, na verdade, a tireoide é uma glândula que seria o nosso relógio, o nosso tic-tac do organismo. Quando ela está funcionando adequadamente, nós temos o nosso horário de acordar, o nosso horário de dormir, o horário de se alimentar, a disposição para trabalhar. Então, isso depende dos hormônios da tireoide. Quando nós temos um hipotireoidismo, ou seja, que essa tireoide não funciona adequada, seja por doença, seja por alguma outra alteração imune, esses hormônios não são produzidos. Então, a pessoa engorda, a pessoa fica mais lenta, a pessoa fica sonolenta, e o contrário também é verdade. Quando nós temos alguma coisa que estimule demais, essa tireoide trabalha muito, é aquela pessoa elétrica.
Então a pessoa fica tão elétrica que ela não consegue dormir, ela fica agitada, ela fica trêmula. Um dos testes que nós fazemos para saber se a pessoa tem hipertireoidismo é colocar um papel na mão e ela começa a tremer o tempo todo. Então, na verdade, ela é uma glândula que funciona como o nosso marca-passo do organismo como um todo. Olha, a gente vai colocar agora, encher a tela da Band com essa imagem que nós temos aqui no nosso telão, para que o senhor pudesse nos explicar. Não é, doutor Sidney? Assim, a gente vê aqui uma glândula pequena, mas tão importante. Tão importante. E outra coisa, essa glândula, em forma de H, localizada na região anterior do pescoço, ela é fundamental e ela sofre muito, porque o estímulo dela é o iodo. Em regiões que são pobres em iodo, como a nossa, ela tem uma tendência a formar nódulos. E essa tireoide, ela envelhece assim como nós envelhecemos. Então, ela forma cisto, forma nódulo. E como é uma glândula, ou seja, um órgão que trabalha muito, nós temos muito câncer de tireoide. É isso, eu perguntar para o senhor por que cada vez mais o aumento do número de pessoas com câncer. Pronto, por nessa conta de parte que do corpo, nessa a região. tireoide, ela tem que trabalhar cada vez mais, porque nós estamos expostos a substâncias químicas cada vez mais. O nosso... É uma lei do Ministério da Saúde que todo sal tem que ter iodo, porque ela precisa do estímulo de iodo. Por que na região amazônica, lá no interior, onde no meio do mato nós temos muito câncer de tireoide? Porque nós temos pouco iodo. Então, a gente precisa de iodo. E hoje nós estamos muito em contato com substâncias externas, com substâncias químicas, com substâncias irradiantes, e a tireoide, ela absorve muito isto. Por isso que tem aumentado cada vez mais a incidência de câncer de tireoide, e hoje faz parte da rotina médica de mulheres e de homens, quando fazem avaliação, fazer o exame da ultrassom da tireoide para ver se tem nódulos, tem cisto, e dosar os hormônios da tireoide, que é facilmente feito através de exame de sangue praticamente rotineiro. Doutor Sidney, a gente vai dar uma voltinha aqui nas redes sociais, vamos ver quem está conosco nesse momento, já questionando. Maria, Manaus 2000... Doutor, quais são os principais indícios de alteração na tireoide? Ela causa outros problemas além dos hormonais? É o câncer, né? O senhor acabou de colocar. Ela causa câncer, agora. Mas também assim, às vezes ela causa queda de cabelo, irritabilidade, perda do apetite, unhas quebradiças. Então, é um hormônio que interfere com o organismo. Às vezes ela causa, assim, irritação. A pessoa não sabe por que, de repente, de um dia para o outro, ela está irritada, ela não consegue mais conviver com as pessoas. E você faz a dosagem da tireoide, ela tá aumentado os hormônios. Ou então, ela pode causar um outro problema, que é a obesidade. Se a tireoide não funciona adequadamente, ela vai causar obesidade. Mas ela pode causar também, ter nódulos, tem doenças inflamatórias, tem bosses gigantes, que nós vemos muito aqui na região. Então, ela é uma glândula importante que tem que ser avaliada através de exame de rotina. O senhor falou agora do iodo, né? Da falta do iodo. Daqui a pouco eu quero que o senhor me diga como é que a gente encontra o iodo. Na alimentação também a gente pode adquirir, já o senhor fala. Mas olha, atenção aí, falar das mulheres, 45, 55, atenção, menopausa chegando, reposição hormonal necessária. E já o doutor Sidney fala como que a gente pode passar por essa fase com qualidade de vida. Então a gente faz o intervalo comercial e volta já com você. Já estamos de volta, mandando um alô para você que nos acompanha todos os dias. Uma excelente tarde para todo mundo. Nós estamos conversando nessa terça-feira a respeito das nossas glândulas, dos hormônios, falando do sistema endócrino. E aí, eu falava há pouco aqui com o doutor Sidney a respeito da reposição hormonal para as mulheres. Mas é importante lembrar que não somente a mulher tem a menopausa, não, tá? Mulher tem menopausa, o homem tem a andropausa. A mulher precisa da reposição hormonal, mas os homens também precisam, né, doutor Sidney? Sim, isso é importante, é muito tabu em relação ao homem. Você sabe também. Que eu pensava que não? É porque o homem após os 40 anos, também ele tem a queda dos hormônios masculinos, principalmente a testosterona, chamado androgênios. E é importante ele dosar, e às vezes o nível baixo desse hormônio, ele faz com que ele tenha perda da massa muscular, perda
da força, do estímulo. Então tem trabalhos mostrando que a reposição desses hormônios masculinos após os 40 anos aumenta o tônus muscular, aumenta a atividade do dia a dia, melhora a qualidade de vida do homem. Então, se você está sentindo muito cansado, você tem mais de 40 anos, nos homens você também. comece a procurar um médico, ele vai dosar os seus hormônios masculinos e vai fazer a reposição. Isto para quem tem níveis baixos. O que tem sido utilizado é isso de forma incorreta. E é como você tocou no início, prescritos em locais inadequados, prescritos em academia, prescrito por um colega, prescrito por alguém que quer aumentar a massa muscular, e isso vai ter um efeito a longo prazo na sua vida. Doutor Sidney, vamos às ruas agora? Vamos. Aqui na tela da Band, muitas perguntas chegando, vamos lá. Meu nome é Audriele Colares. Doutor, como se faz a reposição hormonal? Então, a reposição hormonal, geralmente, para a mulher, ela é feita no período da pós-menopausa ou da menopausa. O período da menopausa é o período em qual a mulher deixa de menstruar e ela tem uma queda, porque esse ovário dela envelhece e ela não produz mais os hormônios femininos. Aí ela faz a reposição, que pode ser feita através de adesivos, pode ser feito através de pílulas ou através de cremes, de gel. Isso melhora a lubrificação, melhora os sintomas de que ela tem muito calor, muita dor de cabeça, irritabilidade, melhora a pele da mulher. Então, ele é feito após esse período e logo após a menopausa. Não adianta você querer fazer a reposição, uma mulher que já está 8, 10 anos menopausada. Então, ela tem que procurar o médico no período em que ela logo entra na menopausa. Vamos agora para as redes sociais do programa? Vamos ver quem está conosco nesse momento, fazendo o seu questionamento. João Carlos, do Ajuricaba. Doutor, quais as diferenças entre os hormônios masculinos e femininos? Então, João Carlos, a diferença básica é na característica individual de cada um. Os hormônios masculinos, que a mulher também tem, mas numa quantidade menor, que é a testosterona, ele é responsável por dar a voz mais grossa do homem, dar o pelo no rosto, estimula a produção do espermatozoide do homem. E os hormônios femininos, eles fazem com que a mulher tenha uma distribuição diferente de gordura, faz com que haja uma lubrificação vaginal da mulher e faz com que a mulher se torne mais feminina com a deposição de gordura ao longo do corpo. E existem alguns distúrbios, outros, em que a mulher produz muito hormônio masculino e aí ela fica masculinizada. Ela fica com a pele grossa, formação de pelo, e existe também situações em que o homem pode ter um hormônio feminino e aí ele pode ter mama, ele tem uma voz mais fina, tem uma deficiência de pelo. Então, existe o hormônio que faz com que a mulher seja mulher, e existe o hormônio que faz com que o homem seja homem. Ok, vamos para mais um questionamento então, doutor Sidney, vamos lá. Doutor, em que momento os hormônios podem prejudicar as atividades e as funções do nosso organismo? Então, o momento que o organismo passa a produzir de forma exagerada ou em que a deficiência do hormônio passa a estar no organismo. Por exemplo, uma mulher que tem um hipertireoidismo, ela produz muitos hormônios da tireoide e isto vai dar problema. Ou então, uma mulher que produza muito hormônio masculino, como eu falei aqui, ela vai ter que torna-se com característica masculina. Então, é importante a gente dosar os hormônios e quando você faz o exame, você tem um nível que a gente chama nível de normalidade, superior e inferior. Então tem que estar dentro daquele padrão. A partir do momento que está produzindo demais ou produzindo de menos, você vai ter alteração no organismo. Doutor Sidney, só antes de encerrar, só falar novamente onde que a gente pode obter a questão do iodo. Quando o senhor fala da tireoide, da falta de iodo, como é que a gente pode? Então, o iodo ele é obtido através do sal. O nosso sal hoje, existe uma lei que ele tem que ser iodado. Então, o sal que a gente adquire na cozinha, ele tem a característica de ter iodo. Não é o sal, por exemplo, eu vou comer sal de boi, de vaca. Não. O sal para consumo humano hoje, ele tem iodo. Então, é importante a gente ter essa consciência de que o iodo se adquire nos alimentos, e nós temos o peixe, tem uma quantidade boa de iodo, a carne tem uma quantidade, mas existe o iodo que é reposto no sal.
Ok, meu querido amigo, muito obrigada. Uma alegria. E olha, a gente está já se preparando para o carnaval chegando aí, né, doutor Sidney? Então, muita água para todo mundo. Muita água, muita saúde, muita atividade física, porque a atividade física também estimula a produção hormonal para que a gente consiga ter uma vida adequada. Então, nada de ficar parado nesse carnaval e nada de abusar também nas outras coisas que nós não estamos acostumados, porque nós vamos ter uma consequência. Ok, fica com Deus e amanhã a gente se vê aqui na Band.